De repente, me bateu um tremor. Mas Deus está no controle de tudo, amém, irmãos? A igreja pode assentar em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por mais um dia na casa do Senhor. Para louvar e benzer o nome do nosso Deus. A nossa campanha, esse é o terceiro dia da nossa campanha, aonde se encontra em 1 Lucas 1, né? Versículo 37. Mas eu queria ler o versículo todo, igreja. Porque o versículo fala sobre que não há impossível para o nosso Deus. Porque para Deus nada é impossível, irmãos. Não tem nada. Nem aquilo que você possa imaginar. Não tem nada. Deus pode tudo. Até o que você não imagina, Ele pode fazer. Porque quantas vezes na nossa vida acontece algo que você nem imaginou. Às vezes é algo de bom e às vezes até algo de ruim. Mas que você nem nunca imaginou, mas acontece. Porque o impossível, irmão, é a especialidade do nosso Deus. Se você está vivendo uma situação, eu não sei o que você está vivendo. Eu sei o que eu estou vivendo. E nesse momento eu estou vivendo aquilo que a Samara louvou. Eu estou me sentindo como se eu estivesse no meio do vendaval. E a sensação que eu tenho é que esse vendaval uma hora vai me tragar. Hoje eu fui na rua, e eu andando na rua sozinha, eu falei, Senhor, eu estou carregando este mundo nas minhas costas. A sensação que eu tenho é que eu não estou sozinha, parece que está tudo sobre as minhas costas. E eu ali falando com Deus, falei, Senhor, me ajuda. Porque, irmão, se o Senhor não ajudar, não tem ninguém que não tem ninguém. Estou vivendo uma situação não impossível, entregue a Deus que Ele fará com primazia, mostrando o seu poder. Quanto mais difícil for, será um milagre. Deus vai transformar e vai fazer na vida de cada um. E ali andando eu fui, voltei, eu estava com um tranqueiro, ele chegou na minha casa hoje 10 horas da manhã, saiu de lá 4 horas da tarde. Se precisar de um eletricista, pode chamar. Ele foi ali com uma boa vontade, sabe, fez tudo que tinha que fazer. E eu creio que Deus vai abrir uma porta para ele está estudando, e eu creio que Deus vai fazer na vida dele. E a palavra de Deus diz assim, Lucas 1, está lá em Lucas 1, 37, que diz assim, irmãos, é um tema importante. Eu queria ler todo, mas eu não vou ler não, irmão. Eu vou ler só o versículo do 26 até o 38, que assim diz. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem desposada, ou seja, uma virgem que estava prometida para um homem. Ela ainda não era casada. Com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve, agraciada, ó Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. E este será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? Aí já começou o impossível de Deus. Como a Lucélia já falou hoje, não existe cegonha. Não vem no bico. Quando eu era pequena, minha mãe disse que a cegonha trazia no bico. Aí uma vez, eu muito revoltada, eu falei que a cegonha era cega, porque ela me jogou no lugar errado. Eu me lembro que eu falei isso quando eu era adolescente. Depois de uma surra que eu tomei dela, eu falei, essa cegonha é cega. Tanto lugar para me jogar, me jogou justo aqui. Mas não é a cegonha. Então já começou Deus fazer o impossível. Uma mulher que não conhecia homem, uma mulher virgem, ia conceber e dar luz ao Senhor Jesus. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e
chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, outro impossível. Aleluia. E este, o 6º mês, para aquela que se chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, nesse mesmo versículo, aconteceu 2 impossíveis aos nossos olhos. Isabel estéril. Irmãos, é a palavra de Deus o tempo todo. Todo mundo que pegou esse microfone falou um pouquinho. Ela era estéril, deu à luz já. E Maria, a virgem. Irmão, Deus no auge, né, do impossível, Ele fez uma coisa maravilhosa. Ele rasgou o mar ao meio. Irmãos, a gente vê foto, a gente vê vídeo, a gente vê encenação, mas eu fico imaginando aquele povo quando chegou diante daquele mar. Atrás vinha Faraó e o exército. Na frente estava o mar. E Moisés só tinha um cajado. Aleluia. E aí começou aquele povo. Aí começou o povo a blasfemar. Você tirou a gente lá do Egito para morrer aqui? Quem começa, irmão? Assim que é a nossa vida. Quando começa a luta a levantar, você começa lá, a gente começa logo. Mas Senhor, sou tua serva. Jesus, por que isso? Por que aquilo? E quando na nossa vida, na vida do nosso irmão, a gente fala a mesma coisa. Senhor, mas a tua filha é tua serva. Por que ela está passando por esse vale, Senhor? Aí Jesus vira, lá está lá em Êxodo 14, 21, 22. Quem quiser acompanhar diz: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar para um forte vento do Oriente toda aquela noite. E o mar se tornou-se seco, e as águas foram repartidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Deus. Irmãos, falar assim, mas você pode imaginar, contemplar, como pode aquela água e criar um muro de um lado e do outro, um muro que ninguém viu, porque o muro era a própria água. É o impossível de Deus. Aleluia. E é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Amém. Aquilo que você está dizendo assim, Senhor, eu não posso, eu não consigo, isso não tem jeito, Jesus vai dizer para você: eu faço o impossível. E o mar se abriu, aquele povo passou. Passou todo aquele povo. E o que Faraó fez? Vamos passar também. Só que ele não contava que o mar ia se fechar e todos os seus carros de cavaleiro morreriam no mar afogado. E tem mais ainda, irmão. E Deus faz muito. E quando Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, e o profeta agiu como um jumento, porque ele teve que ouvir um jumento falar. Irmão, quando Deus quer, lá em Números 22, 28, 29, diz isso. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão respondeu para a jumenta. Imagina, irmão, é que um cachorro falar alguma coisa e responder. E disse: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Eterno. Irmãos, quando Deus manda, é jumenta, é ímpio. Quantas vezes eu já ouvi coisa de ímpio, que não é nem servo do Senhor. Quando Deus quer falar comigo e contigo, Ele vai usar o que Ele tiver na hora, irmão. Porque só devia ter Balaão e a jumenta. E Jesus usou a jumenta. Se tivesse que usar pedra, Ele usaria pedra. Porque é assim que Deus faz. Muitas das vezes a gente corre pra cá e pra lá, quer ouvir Deus. Aí eu vou naquela igreja, tem uma profeta. Eu vou naquela igreja, tem um missionário. Ei, não precisa ir. Porque quando Deus quer falar, você abre a Bíblia, então pergunta que até a jumenta vai te responder o que você quer. Essa semana eu passei por uma experiência, essa semana que passou, eu dobrei meu joelho, eu orei e falei: Senhor, e jejuei sobre aquilo que eu queria. Eu falei: Senhor, eu preciso dessa resposta. Aleluia. A resposta não era para mim, era para minha filha. Eterno. Eu falei: Deus, e o Senhor vai usar fulano para responder aquilo que eu preciso. Irmãos, não tinha nem chegado o meio-dia, eu nem tinha entregue o jejum ainda. A minha filha abriu a porta e falou assim: mãe, Deus foi rápido dessa vez, já respondeu. Eu falei: muito obrigada, Senhor. Aleluia.
muito obrigado, porque aquilo estava me angustiando, aquilo estava tirando o meu sono, mas o Senhor foi ali e respondeu. Aleluia, Deus! Irmãos, e Deus faz também. Deus faz corvo virar garçom. Deus fez o corvo virar garçom e alimentar o profeta. Glória a Deus. Irmão, tudo isso é o Deus que faz o impossível na minha e na sua vida. Aleluia, Deus! Coisas. Hoje José olhou sobre a figueira. O Senhor passou e não tinha. O que o Senhor falou? Matou a figueira. Porque é assim que ele faz. Não sei quem viu no zap aí uma coisa que teve uma mulher que passou por uma figueira, só que ali a figueira não tinha nada, estava seca. Foi o contrário. Ela brotou e ela fez questão de mostrar. A criança ficou maravilhada como que ela profetizou e a figueira floresceu. Amém. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz, tá? Se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que o pastor mostrou pra gente, que é o menor grão, mas que quando cresce é a maior das hortaliças, a gente faria com uma montanha sair de um lado e para o outro. Isso é para você ver que nós não temos fé nenhuma. Eita, Jesus. Porque se tivesse, não faria isso. Porque Jesus não é mentiroso. É verdade. Ele não é mentiroso. E fez, irmão. E lá em 1 Reis, está lá, em 1 Reis 17:6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia água do ribeiro. Mas quem trazia era o garçom corvo. Era o garçom que trazia a comida e alimentava. Irmãos, esse é o Deus que eu e você servimos. Aí você está dizendo aí no seu lugar, mas isso que eu estou vivendo não vai. Vai, irmãos. Aleluia, Deus! A Lucélia disse que esperou 42 anos para uma resposta. O meu marido, eu até hoje queria pedir perdão a ele, Amém. Glória a Deus. porque eu às vezes faço as coisas, eu sou uma pessoa muito ignorante, sou intolerante. Eu nem sei porque que ele está casado comigo 36 anos, irmãos, eu nem sei, né? Mas eu tenho marido, eu tenho um pai, eu tenho um companheiro. Aleluia, Deus! Essa noite, 2 horas da manhã, eu estava ali conversando com ele, ele estava me ouvindo. Eterno. Ele falou assim, tá bom, amigo, eu estou sem sono, pode falar. E eu conversando com ele tem toda a paciência do mundo. Ele é aquele marido, irmão, que ele vai pra loja fazer compra, ele faz questão de ficar sentado, vestir todos os vestidos, sair, voltar. Ele tem toda a paciência do mundo. Ele tem toda a paciência do mundo para ir ao mercado. Ele tem toda a paciência do mundo para ir no hortifruti. Ele tem toda a paciência do mundo, irmãos. É aquele marido que põe a mesa do café da manhã, que põe a mesa do café da tarde, faz as coisas, não reclama. E às vezes eu estou irritada. Aí ele fica assim, calma. Só, irmão, que ele hoje é João, mas um dia ele foi Pedro, tá? Ele já foi homem que, sinceramente, já foi um homem de entrar num quarto com uma arma na cabeça, apontar para a boca dele e dizer que ia se matar na minha frente. Mas Deus transformou. É o Deus do impossível. É o homem que, quando eu conheci, todos os carnavais ele fazia fantasia para brincar. Ele brincava o carnaval a semana toda. Aquele baile que existe lá no cassino, bar de vermelho e preto, preto e vermelho, branco e branco. Todos os bailes, irmão, adoravam o carnaval. Nunca foi de beber, fumar, mas carnaval era com Zeca. E Deus fez um milagre, irmãos. Deus hoje. A Sueli, quando nasceu, irmão, todo ano ele fazia a fantasia da Sueli e levava a Sueli para os bailes de carnaval. Levava a Sueli. A Sueli, até ela se converter, o Mateus já não pegou isso, porque quando o Mateus nasceu e se converteu, não teve mais. Mas a Sueli, todo ano, carnaval, ele fantasiava, ele levava e brincava no matinê com ela, irmão. Não ia brincar à noite, que eu não brincava, porque quando eu conheci, eu era já serva do Senhor. Me afastei, mas apesar de ter me afastado, mas estava carnaval, então não ia, mas ele levava ela, brincava com ela. E eu vejo a mudança que Deus fez na vida do meu marido. Então, irmãos, como é que eu não vou acreditar que Deus não é Deus do impossível? Se fez o impossível na vida do meu marido. Aleluia. Irmão, meu marido uma vez, nós morávamos em Padre Miguel, no 2º andar. E a mulher do 1º andar, o Zé Carlos tem medo de altura. A mulher do 1º andar fez uma obra no nosso apartamento. Quando a gente foi para lá, já tinha a obra que ela fez. E tinha uma laje. E a gente queria aproveitar a laje e fazer também uma coisa. E a mulher disse que a gente não ia fazer. Eu falei, mas já está a laje aqui. Na minha cara, a laje está aqui. Por que
era de esquina. Irmão, foi uma briga. O Zé Carlos tem medo de altura. A mulher começou a falar muito. Quando eu vi, o Zé Carlos estava lá embaixo, agarrado no pescoço da mulher para matar a mulher. Eu não sei como ele pulou, eu não sei como ele chegou lá embaixo, eu só sei que eu gritei. Porque ele é policial. Eu falei, como é que esse... Ainda bem que ela não deu queixa dele. Acho que ela não deu queixa, eu falei, se eu der queixa ele vai me matar. Eu vi ele lá embaixo, agarrado no pescoço da dona Rejanira, essa mulher, nem sei o nome dessa mulher, agarrado no pescoço da mulher lá, e eu falei, pelo amor de Deus, dona Cenira, meu irmão falou, meu irmão sabe disso, não tô mentindo não. E ele fez isso. Irmãos, ele fez isso, sei como é que ele era. Ele era aquele manso, mas não tirava ele do sério não. Ele aguentava, mas quando ele saía do sério... Uma vez eu tive uma briga com ele, o portão da minha mãe abria de frente para trás, o portão passou a abrir de trás para frente. Ele deu um soco no portão, que o portão abriu de um lado, que ninguém sabia como é que ele conseguiu fazer que as dobradiças inverteram, não sei como. Isso eu não acredito não. Esse é o Zé Carlos do passado, não é o Zé Carlos de hoje, do futuro. Hoje ele pensa, ele repensa, aí quando ele começa, ele lembra que é um presbítero, ele lembra que é da casa do Senhor, ele lembra que foi um homem transformado. Porque tem que ser assim, irmãos. A gente não pode só dizer que é crente, não. Tem que ter conversão, tem que ter transformação. Porque se não tem, irmãos, eu não estaria aqui. Se eu não visse a transformação no meu marido, eu não estaria aqui. Que evangelho é esse que não transforma as pessoas? Que evangelho é esse que não muda as pessoas? Porque essa história de que eu sou assim e vou morrer assim, não, isso não é crente. É verdade. Eu era assim, eu fui assim. Hoje Jesus me transformou. Hoje o Espírito Santo de Deus habita na minha vida e eu não sou desse jeito. Outro dia eu vi uma pastora dizendo: a nossa barriga tem que ser que nem brejo. Engolir bastante sapo, porque é o que a gente tem que engolir. Porque crente tem que engolir sapo. Essa história de que crente roda baiana, não. Crente não roda baiana. Crente vai pro joelho. Crente vai pro joelho, crente fica que nem o Senhor falou. Quando não aguenta no joelho, deita no chão, começa a clamar. Porque tem hora, irmão, que não dá nem pra orar, tem que clamar. Senhor, tem misericórdia. É isso que Deus, é isso que crente faz. Então eu vejo hoje uma transformação. Eu vejo hoje na vida do meu marido. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Irmãos, e tem mais. Eu fui passeando pela Bíblia e tem muito mais. Lá em Daniel 3, 23, 26, aqueles homens, 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos 3 na fornalha? Não lançamos 3? Atados, responderam e disseram ao rei: sim, verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos. Lançaram 3 homens amarrados, mas eu vejo 4 soltos passeando dentro. Então eu quero te dizer, o fogo ficou frio e a fornalha parecia que tinha ar-condicionado. Eterno. Quem faz isso é o homem? É o diabo? Não, é Deus, irmão. É o Deus do impossível que faz isso. E ali diz, a palavra de Deus diz, irmãos, e o fogo, e nenhum dano, não teve nenhum dano. O aspecto do quarto era semelhante ao Filho de Deus. E eles saíram dali sem ter cheiro de queimado, irmãos. Isso é Deus que faz. Você está com dúvida do que Deus pode fazer na sua vida? Você tem dúvida do que Deus pode fazer? Só que a gente, irmãos, a gente quer para hoje. A gente quer para ontem, a gente não quer esperar. O meu marido está com uma causa há 38 anos esperando que os juízes dos juízes, Deus dos deuses, possa carimbar a vitória dele. Zé Carlos não desiste. A Lucete esperou 42 anos, recebeu a vitória dela, não. Então continua orando que a vitória vai vir. E tem mais, irmão. Ele fez o milagre do jeito que ele queria e ainda parece loucura. Faz saliva e cura um cego. Cospe lá, faz uma saliva e passa no olho, o cego passa a enxergar. Está lá em João 9, 6, 7. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significava o enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Amém. Irmão, Deus não podia dizer: enxerga, mas Deus faz tudo do jeito que Ele quer. Meu Deus, é verdade. Deus faz como Ele quer.
Se você está pedindo algo para o Senhor, não pensa que vai ser do jeito que você quer. Porque eu posso te dizer que não vai ser. E se for do jeito que você quer, glória a Deus. Você realmente deve ter muita comunhão com Deus. Deus deve te amar muito. Porque, irmão, todas as coisas que eu venho pedindo ao Senhor, nada acontece. Acontecem as coisas, mas nunca do jeito que eu posso imaginar. E Ele faz mais ainda, irmãos. Ele faz o que for necessário para dar o seu milagre. Aleluia. Se preciso for, Ele mata. Não foi assim na vida do pastor? Deus, para fazer o impossível na vida do pastor, não matou? Eterno. Como assim mata? Deus mata. Deus tira do caminho. Aleluia. Porque não tem gigante que fica na frente de um servo do Senhor quando Deus diz que é para não ficar. Glória a Deus. Irmão, às vezes quando eu passo alguma coisa, eu falo assim, não, Senhor, tu fez, se tu fez na vida do meu pastor, que está sempre lá, tu vai fazer, tu tem poder para fazer, porque Deus é o mesmo, irmão. Aleluia. Deus é o mesmo, matou. Mas como assim? Ele pediu para eu morrer? Não. Eu estou com uma causa também na justiça, irmão, que eu estou aguardando em Deus. Eu já tirei até o carro do meu nome, passei o carro para o nome do meu filho. A única coisa que a gente tem agora é o apartamento ao nosso nome. Mas com medo também. Mas eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Aleluia. Eu errei, fiz, talvez não era para ter feito. Porque assim, irmão, você toma uma atitude, faz a coisa errada e depois vai perde o Senhor. Aí Jesus fala, quem mandou você fazer, né? Ah, já está feito, né? A burrice já foi feita, então agora é só esperar no Senhor. E eu creio que Deus vai me dar a vitória. Aleluia, Deus. Isaías 43, versículo 13b diz, eu sou Deus, também eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá, como eu acabei de falar. Se Deus quer fazer por você, Ele manda até o diabo obedecer. Ele mata, Ele fere, mas Ele vai fazer na sua vida. Não sei de que forma, de que jeito. Outro dia eu falei, Senhor, tu pegou um atalho tão difícil, Senhor, para fazer isso. Podia ser uma coisa mais... Mas o Senhor faz do jeito que Ele quer. Não é como a gente quer. E João, irmão, agora para Deus agir no impossível, na minha vida e na sua vida, tem uma receita. Está lá em João 11:40. Disse-lhe Jesus, não hei dito que se creres verás a glória de Deus. A gente tem que crer, irmãos. Não vai acontecer impossível na sua vida se você não crer. Se você não acreditar que Deus faz, se você não acreditar que o Senhor tem poder para fazer. Irmãos, muitas das vezes, nós, quando estamos passando por um problema, a gente se desespera, às vezes até esquece até de Deus. Quer fazer com o nosso braço forte, esquecendo que nós temos um Deus que vela por nós, um Deus que age por nós. Mateus 19:26 diz, Jesus olhou para eles e respondeu, para os homens isso impossível, mas para Deus tudo é possível. Irmão, para Deus tudo é possível. Hebreus 11, versículo 1 e 3, do 1 ao 3 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Irmãos, a gente muitas das vezes quer coisa palpável. A gente quer ver. E com Deus não é assim. Você não vai ver o palpável. Você vai ver aquilo que é espiritual, aquilo que seus olhos às vezes nem imaginam. A gente tem que entender, irmão, que Deus, lá em Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que é a recompensa daqueles que o buscam. A gente tem que acreditar, irmãos. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente acreditar naquilo que a gente não está vendo. E já viu aquele negócio quando você começa a orar e parece que as coisas começam a piorar? Aí você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Parece que está piorando, parece que o caos está entornando mais ainda. E você começa a ficar desesperado. Aí o diabo fala para você, para de orar, não tem mais jeito. Crente, não.
É nessa hora que você tem que dobrar o joelho e continuar orando, porque a vitória está perto de chegar. E o diabo sabe que a vitória está perto de chegar e começa a querer enfraquecer você. Irmão, de setembro, do dia 3 de setembro para cá, eu falei que o rádio caiu umas 1000 vezes na minha casa. Não foi uma vez só, não. Cada hora um problema diferente. Primeiro, minha mãe entra para fazer um exame. Andando, eu tiro minha mãe do hospital em cima quase de uma cadeira de roda. Minha mãe teve um AVC. E depois foi acontecendo coisa em cima de coisa. Quando eu achei que as coisas estavam caminhando, aí uma coisa pior aconteceu. Como a Lucélia, eu vou dizer, por enquanto não vou dizer o que aconteceu, porque eu creio que Deus vai dar a vitória. Eu sei que eu vou cantar o hino da vitória. Eu sei que nem tudo acontece como a gente quer, mas foi só acontecendo. E eu falei, Senhor, como eu falei hoje que eu saí na rua, eu falei, Senhor, eu estou carregando o mundo nas minhas costas. Me ajuda. E ao entrar aqui dentro, irmãos, eu senti uma paz tão grande. Até 5 minutos antes de eu pregar, eu estava ali como se eu estivesse flutuando. Aquele peso não estava mais nas minhas costas. Mateus 17:20 diz: e ele respondeu, porque a fé é o que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, como eu falei, poderão dizer esse monte vai daqui para colar e de lá para cá. Salmo 147:5 diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. O impossível mediu o seu entendimento. Irmãos, até isso é impossível você medir, querer dizer para Deus. Irmãos, é impossível porque Deus, irmão, é um Deus ilimitado. Ele pode tudo, irmãos. Hoje a irmã Lourdinha botou lá um vídeo de um arco-íris, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente vê a obra de Deus, como Deus faz. Isaías 43:18-19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho ermo. Irmão, Gênesis 18:14. Existe uma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei em você. Sara terá um filho. Na sua velhice gerou um filho. Como já foi dito hoje nessa noite. Talvez você está dizendo hoje: se eu não posso gerar. Nós temos uma testemunha aqui da Roselane, irmãos. Diabética, marido com vasectomia, varicocele, fez sua cirurgia, que também não é muito fácil. Eu tenho uma prima, irmão, que ela tem, não é prima minha, do Zé Carlos. Ela tem diabetes, ela não gerou. Ela está casada há anos e não teve filho. A mulher do Humberto, porque ela é diabética, não pôde gerar. Mas o milagre, o impossível Deus fez na vida da Roselane. Deu ela 2 filhos, irmão. Bom, esse é o Deus que eu e você servimos. E nessa noite eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. 4 dias. A Lucélia disse que ficou um dia sem tomar banho e já estava cheirando mal. Você imagina então um defunto de 4 dias. E Jesus ressuscitou. Ele apenas falou: tire a pedra. Então eu quero te dizer a você nessa noite: para Deus operar na sua vida, fazer o impossível, você tem que fazer o possível. Não fique esperando Deus fazer o possível. Ele podia tirar a pedra? Podia. Mas os homens também podiam. Então o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Você quer aquele emprego, não quer? Você já mandou o currículo? Você quer passar naquele concurso, você está estudando? Então, o possível Deus não vai fazer para você. Ah, mas eu sou servo do Senhor. Não, Deus não é injusto, porque o ímpio lá fora está estudando. E Deus não é injusto. A palavra de Deus diz que o sol nasceu para todos. Deus, ele é justo. E Deus faz. E o próprio Senhor Jesus, depois de 3 dias de morto, ele ressuscitou. Aleluia. Esse é o Deus que eu e você servimos. Sendo assim, creia que Deus fará nas nossas vidas o impossível acontecer. Não desista. Irmão, não desista.
Por mais que você ache que não vai acontecer, por mais que você ache que está difícil, como eu falei, eu estou atravessando um vendaval. Mas eu creio que eu vou sair desse vendaval com a minha Em nome vitória. de Jesus. Aleluia. Irmão, porque muitas das vezes não é nós que estamos passando. É verdade. Mas se você tem um filho, pessoa que você ama, É verdade, Deus. acontece com você. Não adianta, irmãos. Essa história de dizer assim, não, está acontecendo na minha casa, então está acontecendo comigo. É verdade. Aleluia. Mas eu estou orando ao Senhor. Glória a Eu Deus. tenho falado com o Senhor, faça conforme a tua vontade. Aleluia, Deus. Irmãos, o meu filho saiu da Marinha. Eu não queria que meu filho saísse da Marinha. Dentro dessa igreja, eu orei. Eu pedi resposta ao Senhor. 7 vezes o Senhor me disse não. Eu falei, Senhor, meu filho vai sair. E eu orava, jejuei. Irmão, fiz de tudo. E o Senhor, toda vez que eu falava, o Senhor dizia para mim, não. Como se diz? Ele não vai ficar. Não. Aí quando ele respondeu a 7ª vez, eu falei, Senhor, eu desisto. Já sei que o Senhor não vai me dar. E ele saiu da Marinha. E agora eu estou orando, Senhor, abre a porta de emprego para o meu filho. Amém. Glória Assim como a Luciana está com um propósito de 5 jovens, eu estou de 2. É o Mateus e o Júnior. Eu tenho orado muito, Senhor, abre a porta de emprego para eles. Amém. Glória a Deus. Um emprego que eles ganhem bem. Um emprego que não interfira na obra do Senhor. Aleluia, Um Deus. emprego que eles sejam exaltados. Um emprego, Senhor, que eles possam fazer. Aleluia. Porque o meu filho casou com a Samara, que é herdeira do pastor, né? E ela tem um jeitinho do pastor. Até para querer ajudar as pessoas. E eu falei, Senhor, meu filho tem que ganhar muito bem para eles poderem ajudar. Porque de vez em quando ela fica, sogra, eu preciso disso. Sogra, você tem isso? Sogra, aquilo. Eu amo também, meu irmão. Deus, aleluia. Eu posso dizer que eu tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho. Presentes que Deus me deu. Ela hoje, quando entrou, eu olhei e falei, cadê a Samara, minha gordinha? Não é mais gordinha. Agora é minha magrinha. A boneteira. Né? Mas ela continua linda do mesmo jeito. Gordinha ou magrinha, ela continua linda do mesmo jeito, né? Então eu louvo a Deus, irmão. Então Deus faz. E Deus vai fazer na minha, na sua vida. Eu queria pedir a Thaís para louvar um hino, né? Infelizmente eu não tenho voz para isso. Eu ia botar cantor.